Chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta quarta-feira, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Lessa, um excelente dia para todo mundo, um dia muito importante, por sinal, afinal de contas, o técnico Marcão, assumindo o comando do time no lugar do Fernando Diniz, vai definir o seu primeiro time neste novo ciclo à frente do Fluminense, o time que vai entrar em campo amanhã para esse jogo importantíssimo, fundamental para o Fluminense, adversário direto na luta contra um rebaixamento. Fluminense e Vitória amanhã no Maracanã e vamos ver se o Marcão fará alguma mudança relevante neste time. E por falar no técnico Fernando Diniz, ele vai conceder uma entrevista coletiva hoje às 11 da manhã para falar sobre essa saída do Fluminense, assim como aconteceu lá em 2019. A entrevista vai ser concedida no hotel onde o Fluminense costuma concentrar quando isso acontece e onde também mora o técnico Fernando Diniz. E vamos falar sobre muitos outros assuntos aqui. Tem proposta para o jogador do Fluminense, tem possibilidade de saída, tem também treinador que está mais um técnico está no mercado e pode vir a ser alvo do Flu. Enfim, muitas informações neste vídeo aqui para você. E se você ainda não faz parte dos mais de 100 mil inscritos aqui no canal, por favor, faça isso agora, deixe a sua inscrição para você não ficar por fora de absolutamente nada do que acontece no dia a dia na cobertura do Flu. Você sabe que encontra aqui no canal do Lessa e deixe seu like também, sempre lembrando, é muito importante o seu like, o seu comentário, tudo isso é de graça e dessa forma você contribui demais para o crescimento aqui do canal, ajuda, faz com que o YouTube possa recomendar os conteúdos do canal do Lessa para mais e mais tricolores. Bom, começando com as informações sobre o treino de ontem e o que deve acontecer na atividade de hoje no CT Carlos Chachiro, quando o Marcão vai definir o time titular. Ontem surgiu uma especulação de time titular que o Marcão definiu, que o Lucumí ia jogar. O Lucumí está com sub-20 novamente, tá, galera? Então, assim, sempre que tiver uma notícia importante como essa, é bom consultar fontes confiáveis de fato. Ontem, o Marcão sequer esboçou o time titular na atividade, no treino de ontem. O Marcão não esboçou, foi aqueles famoso treino alemão, onde o grupo é dividido ali em times com 7 jogadores, todo mundo misturado. Então não teve time titular. Isso vai acontecer hoje. E aí a gente vai ver se o Marcão vai fazer muitas mudanças em relação àquilo que o Diniz vinha fazendo. Coisas importantes, jogadores que estão lesionados, quem pode voltar? Até ontem, o que eu apurei foi que quem tem chance real de voltar para esse jogo é o Marcelo, que trabalhou ontem com o grupo normalmente. Tá? Jogadores que ainda estão lesionados, como Felipe Melo, Manuel, Marquinhos, eles não foram a campo ontem e devem seguir fora, ainda sem certeza se terão condição de voltar no final de semana contra o Grêmio. Ou se um deles treinar hoje, pode ser que a gente tenha uma surpresa, mas a princípio eles não vão para o jogo. O Isaac é que eu acabei não apurando, eu vou fazer isso hoje para trazer essa informação para vocês, para ver se o Isaac está recuperado. Ele também teve uma lesão muscular, mas não consegui confirmar se ele já estará disponível para esta quinta-feira. E o Lima foi mais um que entrou para o time das lesões musculares. Né? O Lima sentiu naquele lance que ele foi expulso, ele sentiu ali um problema muscular e não foi a campo também, não treinou nesses últimos 2 dias. Mas, de qualquer forma, o Lima já estaria fora desse jogo, porque iria cumprir suspensão, né? Então, de qualquer forma, já seria desfalque. Aí resta saber se ele terá condições ou não de voltar no fim de semana. E eu sei que tem muita gente perguntando sobre André. A situação é a seguinte, gente. O André está sendo avaliado dia a dia. Ele já está muito avançado na transição, já está se sentindo mais confiante, mas ainda é cedo para dizer que ele vai voltar contra o Vitória. A tendência é que não volte, mas é possível que pegue pelo menos o banco de reservas no final de semana contra o Grêmio. É totalmente possível. Só que, é aquele negócio, não adianta eu cravar agora, porque a situação do André, fisicamente, ele já está muito bem. Então vai ser definido muito na conversa também, na questão de confiança. Se eles conversarem, se o André disser, não, eu estou bem para ir para o jogo, pode me levar, pode ser que ele apareça entre os relacionados. Mas a tendência mesmo é que isso fique para o final de semana. De qualquer forma, ele está muito próximo de voltar a ser uma opção para o Fluminense, tá? Então esse é o panorama geral aqui dos jogadores que estão lesionados e quem pode voltar muito em breve, sendo, evidentemente, reforços importantes para o Marcão, que precisa, neste momento, do maior número de opções possíveis para, enfim, com as ideias dele, melhorando o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo técnico Fernando Diniz para ajudar o Fluminense a sair da situação enquanto antes. E é claro que esse resultado contra o Vitória, diante do Vitória, é inegociável.
assim como era contra o Atlético Goianiense e contra o Juventude, o Fluminense perdeu pontos importantíssimos, irrecuperáveis. E agora contra o Vitória não pode dar mole novamente. É hora da torcida chegar junto, abraçar o time novamente. Quem puder ir ao Maracanã, vá ao Maracanã, porque realmente é um momento muito importante e muito decisivo para o Fluminense conseguir startar essa reação e sair o quanto antes da zona do rebaixamento. E por falar em Fernando Diniz, o treinador vai conceder uma entrevista coletiva hoje, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, às 11 da manhã, no hotel onde ele atualmente mora, aqui no Rio. Eu não sei como que vai ficar agora o Diniz, até quando ele vai ficar no Rio. A informação que eu tenho é de que ele não vai assumir nenhum clube no momento. A intenção é essa, né, gente? Falo isso porque, por exemplo, o Tite falou que não ia assumir nenhum time e tá aí no Flamengo. Então, a intenção dele é não assumir nenhum time agora no meio do ano, é descansar, aproveitar um pouco a família agora e depois voltar somente no ano que vem. Essa é a intenção, mas tem muitos clubes interessados no Diniz, Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Atlético, Paranaense. Então o assédio certamente vai ser grande e aí isso pode balançar o Diniz em algum momento. Então não dá para saber ainda qual vai ser o futuro dele, mas inclusive o próprio vai poder falar isso hoje, vai poder também dar a visão dele de como foi essa saída do Fluminense, de como foi despedido com os jogadores, e mais essa passagem vitoriosa pelo clube, onde ele conquistou a Libertadores, vai ter a oportunidade de se despedir também do torcedor. Enfim, assim como foi em 2019, foi exatamente assim, o Diniz foi demitido e depois convocou uma entrevista coletiva neste hotel e da mesma forma será feito agora, após a saída nessa segunda passagem pelo Flu. E estaremos lá para fazer essa cobertura da entrevista do técnico Fernando Diniz. Seguinte notícia aqui do Bruno Andrade, do UOL. O Bruno Andrade, que é um jornalista que mora em Portugal, um cara que é muito de mercado também, tem muitas informações. Ele disse aqui que o Famalicão abriu conversas com o Fluminense, já fez uma primeira proposta de empréstimo por uma temporada pelo lateral direito Lucas Calegari, ou seja, até junho de 2025. Na tentativa de acordo, o clube português incluiu uma opção de compra ao término do empréstimo. Ainda não houve, entretanto, uma resposta oficial do Flu. Reserva nos últimos jogos da equipe, o jovem tem outras sondagens concretas. Fortaleza e o Iverdon, da Suíça, onde joga o volante brasileiro Lisiero, ex-São Paulo e Inter. E aqui ele dá um histórico do Calegari, que misteriosamente foi escolhido pelo Diniz para entrar em campo contra o Flamengo e fazer aquela lambança, o lance que originou, por mais que a gente acho que não tenha chegado à conclusão de que aquele pênalti foi absurdo, mas foi uma jogada atrapalhada do Calegari que acabou ocasionando naquilo. Ele já tinha entrado contra o Cruzeiro com muita dificuldade, depois de muito tempo parado. É um jogador que eu acho que, se bem que o Marcão conhece muito bem o Calegari, mas não acho que ele vai ter sequência, não acho que ele vai ter muitas oportunidades nesse time. Certamente houve alguma coisa ali entre Diniz e Guga, alguns gastos de dia, imagino eu, para o Calegari ter ganhado uma oportunidade na frente dele, mas agora com o Marcão acho que as coisas tendem a voltar ao normal. Então pode ser bom para o Calegari e bom também para o Fluminense esse empréstimo, caso ocorra de fato para o Famalicão lá de Portugal. Galera, passando para avisar aqui rapidinho que já tem novamente camisa oficial do Fluminense 2024 com o patch da Libertadores, hein? Tinha muita gente procurando poucos dias, semanas aí atrás, reclamando que tinha acabado, que não estava conseguindo achar. Já tem lá na Food Fanatics, olha só, camisa do Fluminense 2024 com o patch da Libertadores. Esse valor, R$ 429,90, você tem 10% de desconto se você pagar no Pix e mais 10% utilizando o cupom JORNADA10 aqui no canal do Lessa. Utilizando esse cupom, ou seja, se você pagar no Pix, você tem 20% de desconto no total. Se você pagar no cartão normal, você pode parcelar, tranquilo, só que aí você vai ter 10% através do Jornada 10, 10% de desconto em toda a loja em produtos de Fluminense, tá? Importante. E lá você vai encontrar uma variedade de produtos. Tem boné novo, tem casaco novo, já mostrei esse casaco para vocês, calça, outro casaco aqui. Cara, o que não falta é produto do Fluminense na Food Fanatics. Tem camisa do ano passado que tá saindo a R$ 189,00, como essa branca aqui do ano passado. R$ 189,00. Kit infantil também, para quem quer presentear o filho. Corre na Food Fanatics e utilize o cupom JORNADA10. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado também na descrição. Agora é o seguinte, o papo é sobre este cara aqui, Odair Hellmann. Pois é, eu sempre falei que quando o Diniz saísse do Fluminense, se o Odair estivesse à disposição, certamente o Odair seria
a primeira opção a ser procurada pelo Mário Bittencourt, porque o Mário adora o Odair Helma, eles têm uma relação excelente. E até então isso não era possível porque ele estava empregado na Arábia Saudita, mas ele não vai continuar por lá. Olha que coincidência, o Diniz saindo e o Odair Helma rompendo o contrato, aliás, não renovando o contrato na Arábia Saudita com o Al Riyadh. Estava tudo encaminhado, negociações avançadas, e de repente ele não aceitou um termo do contrato. E aí esse perfil aqui, que tem mais de quase 200 mil seguidores, disse que o Fluminense é uma das opções do Odair Helma. Ele poderia, de fato, vir para o Fluminense. Eu estou dizendo aqui, o Fluminense é um forte candidato para ser o destino do técnico. É um perfil grande por lá. E aí, eles explicaram aqui o seguinte, esse post aqui no Central do Arabão, que acompanha de perto lá o campeonato da Arábia Saudita. A nota oficial que o Al Riyadh soltou diz o seguinte: para assegurar a estabilidade da equipe e preservar as conquistas, a diretoria do clube buscou renovar o contrato do técnico de futebol Odair Helma por mais uma temporada. Os termos financeiros foram acordados e, após obter as aprovações necessárias, uma cópia do contrato foi enviada ao técnico para assinatura. No entanto, o técnico solicitou a remoção de uma cláusula que também estava presente em seu contrato anterior, mesmo sendo informado de que essa cláusula foi pré-acordada. O senhor Helma insistiu em sua posição e encerrou o processo de renovação sem fornecer razões claras. Cara, eu achei isso aqui muito estranho, porque o Odair certamente não tá ganhando mal lá, tá ganhando muito bem. Então ele tinha a possibilidade de renovar. Para motivar isso aqui, é muito provável que ele tenha recebido a proposta de algum clube, imagino eu. Não vou dizer que esse clube é Fluminense, porque ontem o presidente Mário Bittencourt disse que o Marcão é o técnico, a tendência é que ele seja o técnico ao final do ano. Isso pode mudar, pode, dependendo dos resultados, mas a tendência é que o Marcão seja o treinador até o final do ano. Então, enfim, não me parece um movimento casado. Mas, de qualquer forma, eu acho bom a gente ficar atento, porque com o Odair no mercado, se o Marcão não der o resultado imediato esperado, certamente ele pode vir a ser uma opção. Mas que é uma belíssima de uma coincidência. O Fluminense ficando sem treinador e o Odair, que estava praticamente com o contrato renovado na Arábia, meio que encerrar essas negociações de forma estranha assim, é uma grande coincidência. Vamos ver o que vai acontecer, mas é bom a gente ficar esperto aí em relação ao Odair Helma. Bom, e só para a gente fechar aqui, em relação à arbitragem do Fla-Flu no último final de semana, o Fluminense foi até a CBF para fazer uma reclamação formal novamente ao presidente da comissão de arbitragem da entidade, Wilson Seneme, que, por sinal, teria admitido que ele não marcaria esse pênalti, mas é um lance que gera divergência em interpretação, ou seja, não é um absurdo, mas ele admite que, na visão dele, o pênalti não deveria ter sido marcado. O Fluminense foi mais uma vez até a CBF fazer uma reclamação formal diante desse pênalti, para mim, absurdo, que foi marcado a favor do Flamengo, que acabou decidindo o clássico do último final de semana. Surte efeito? Resolve alguma coisa? Sinceramente, acho que não. Mas o Fluminense corriqueiramente, sempre que é prejudicado, ou vai o presidente Mário Bittencourt, ou vai um representante até a CBF para fazer uma reclamação formal e pressionar. Mas no fim das contas, principalmente dependendo de certos adversários, a gente sabe para onde essa balança aí pende. Beleza, galera? É isso. Deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal, por favor, conto muito com vocês. Ao longo do dia, então, a gente volta com muito mais informações por aqui. Um abraço.